que é o Ultra Buddy, né? Ele é um suplemento vitamínico e mineral desenvolvido pela Forever Living, para ajudar a alcançar nossos objetivos de saúde e bem-estar, promovendo a perda de peso e combatendo radicais livres. Então, nós sabemos que só da gente estar respirando, a gente está produzindo radicais livres, né? Então, o que que esses radicais livres? O que que é isso, né? Que todo mundo fala, Dani? Os radicais livres são produtos que o nosso organismo forma no decorrer do processo de respiração, onde isso é uma forma natural do corpo, mas onde esse processo, quando ele é exacerbado, exagerado, ele começa a prejudicar a membrana celular. E com isso, causar aí uma degeneração, ou seja, da célula, ou seja, do tecido, ou seja, de um órgão. Então, é sempre bom a gente se preocupar com a produção de radicais livres. Dani, como é que eu formo esses radicais livres? A gente está produzindo radicais livres o tempo inteiro e o nosso corpo ele tem condição de combater os radicais livres. Mas é como eu falei, quando ele fica exacerbado, exagerado e crônico, e muitas vezes ele vai produzir malefícios para a nossa saúde. Então, a gente produz radicais livres fazendo exercício, a gente tendo o estresse, um sono que não é de qualidade, uma alimentação ruim, uma alimentação inflamatória. Então, tudo isso, a própria poluição das cidades, né? Isso tudo, a qualidade da nossa água, isso tudo ocasiona produção de radicais livres, que ocasionalmente produz um processo inflamatório crônico, e aí a coisa começa a complicar. Aí vocês vão entender isso melhor. A informação do produto que eu coloquei, ele tem 5,6 gramas por 4 cápsulas, valor energético muito pouquinho, quantidade de gorduras 4 gramas e gorduras saturadas 2 gramas, e vocês vão entender, mas um produto vitamínico e mineral com gordura? Dani, tem certeza disso? Vamos ver por que que tem. Vitamina A, 600 microgramas, isso é muito importante. Vitamina E, 10. E o cromo, 35 microgramas. Tudo são valores diários recomendados de uma dieta, vamos dizer, de 1.500 calorias, que é o padrão hoje em dia, tá? Ingredientes ativos: o acetato de DL-alfa-tocoferol, o acetato de retinol, que é a vitamina A, o tocoferol, vitamina E, os óleos de cártamos e os óleos de coco, olha as gorduras entrando aqui, gelatina e água e os corantes, que fazem parte da cápsula. É um ingrediente sem glúten, disponível em cápsulas e compostos por óleos naturais, porque eu vou precisar desses óleos para estar absorvendo os ingredientes ativos. Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho da vitamina A? A vitamina A, não só a A, mas A, D, E e K, são vitaminas lipossolúveis. Então, isso quer dizer o quê? Que eu preciso da gordura como substrato para ajudar ela a ser absorvida pelo nosso corpo. Então, muitas vezes, quem toma aí, vamos falar dos lípidos da vida, né, dos remédios que a gente usa para diminuir o colesterol, como como é que fala, gente? Esqueci aí, me ajuda aí, gente, quem pode? Os lípidos, os nomes dos lípidos, esqueci agora, mas os remédios por colesterol, tá? Eles vão diminuir a absorção dessas vitaminas. Então, eu sempre falo, gente, o colesterol, ele não é o bandido da história, ele é o mocinho. O problema é quando esse colesterol, ele começa a ficar oxidado no nosso corpo. E aí, como é que a gente sabe que o colesterol está ficando oxidado? Através do LDL. Então, muitas pessoas têm. Vou fugir um pouquinho da vitamina A para explicar isso para vocês. Muita gente acham que o LDL é o colesterol ruim. Então, o que que é o colesterol bom? É o HDL. O que que é o colesterol ruim? É o LDL. Como é que eu gravo isso? HDL, hoje Deus livre. O LDL, logo Deus leva. Eu sempre falo isso. Mas o LDL não é um colesterol ruim. A gente precisa
sair desse contexto. Ele é uma proteína transportadora, principalmente de hormônios. Ele só começa a ficar ruim quando a gente começa a oxidar ele. E aí, como é que eu oxido meu LDL? Tendo uma alimentação ruim, não sendo sedentário, sono. Então, eu sempre falo que a base para você mudar a sua vida, ela tem que ser isso. Um sono de qualidade, tentar diminuir o estresse nos dias de hoje, melhorar a alimentação. Assim, você não oxida o seu LDL. Para vocês terem ideia, a gente tem 12 tipos de LDL no nosso corpo e que não é hoje, os laboratórios não fazem análise desse LDL hoje, pelo menos no Brasil, não. Nos Estados Unidos, a gente já fazem, nós já fazemos esse diagnóstico dos 12 LDLs e só 4 desses 12 são ruins. Só 4 desses 12, eles são oxidados. E Dani, então como é que eu sei se meu LDL, quando eu vejo um colesterol alto, um LDL alto, um HDL alto, como é que eu sei se esse colesterol é ruim ou não? E a maior parte dos médicos não pedem. É uma, é um exame que a gente faz um cálculo entre a lipoproteína A e a lipoproteína B. E através desse cálculo, eu sei se seu colesterol ele está sendo oxidado ou não. E cá entre nós, remédio para colesterol ruim se chama garfo. É mudar a sua alimentação e ter um estilo de vida mais saudável. Todos esses remédios que a gente conhece para colesterol, eles vão diminuir a sua energia. Muitas pessoas que tomam esses Lipitor, o que acontece com elas? Se queixam de falta de energia, indisposição, queda de libido e principalmente dores nas pernas. E o principal é que eles vão diminuir as suas gorduras boas, que são transportes de hormônios dentro do seu corpo. Por isso que eu cheguei, eu tenho toda essa história para chegar aqui na vitamina A. E o mais importante, se eu diminuo o meu colesterol, a minha gordura do meu corpo, eu também diminuo o colesterol do meu cérebro. E ressaltando, gente, o nosso cérebro, ele é feito de 60% do peso dele de colesterol. Então, eu não sei se vocês têm percebido, mas nos últimos anos tem crescido muito doenças cognitivas como Alzheimer, Parkinson's e até mesmo perda de memória. E tudo isso tem relação com o quê? Com o uso crônico dos lípidos. Eu não sou contra, por exemplo, se alguém chega no meu consultório e está tomando um lípido que é receitado por um cardiologista, por um médico. Ok, mas eu falo para ele, nós vamos usar isso por um tempo curto. Para quê? Enquanto você está fazendo o uso dessa medicação, nós vamos mudar hábitos e comportamentos, isso é muito importante falar, porque não existe um alimento milagroso, não existe um suplemento milagroso, mas existe um estilo de vida combinado com suplementação, alimentação e toda a base que você deve ter para viver aí com uma longevidade, uma qualidade de vida. Então, quando a gente faz essa transição, muitos dos pacientes que aderem a um estilo de vida saudável faz o desmame, né, das civastastinas e conseguem ter aí um controle de um colesterol saudável para o corpo, sem o uso de medicamento, tendo aí um ganho de vida e energia de qualidade. E aí, quando eu falo que eu tenho uma civastatina, um lípido, para diminuir o meu colesterol, eu também perco algumas vitaminas que precisam dessa gordura, como é a vitamina A, como é o caso da vitamina D, como é o caso da vitamina E, como é o caso da vitamina K. A, D, E e K. Hoje não tem um paciente que não entra no meu consultório que não tem déficit dessas vitaminas. E ressaltando, muita gente às vezes tem dúvida de falar, ai, Dani, a vitamina K, anticoagulante e tal. Realmente, a vitamina K, ela é um anticoagulante, mas tem um coadjuvante, que é a MK7, que hoje ela é super recomendada para quem tem principalmente aterosclerose, que são o quê? Que são aquelas calcificações que vai dando nos vasos capilares, nas artérias, e que a vitamina MK7 ajuda a tirar esse cálcio
desses vasos sanguíneos e mandar para os ossos. Então, eu preciso da gordura, mas gorduras de boas qualidade. E falando de gordura, não tem como não falar da vitamina A, que ela é armazenada principalmente no tecido gorduroso do corpo. E existem duas formas: o retinol, presente em alimentos de origem animal, como fígado, ovos e laticínio, onde a gente encontra eles. Então, mãezinhas que estão presentes, muitas mães aí dão leite de caixinha para os filhos. Outro dia eu vi uma mãe falando que dá leite desnatado para uma criança porque ela está acima do peso e o pediatra pediu para dar. Quando essa mãezinha dá esse leite desnatado para essa criança, ela está privando o filho dela da vitamina A, principalmente. Tem fonte de gordura, o leite desnatado. Os carotenoides, que a gente tem os betas-carotenos, encontrados em alimentos de origem vegetal, ressaltando que a vitamina A, ela tem que ser convertida em beta-caroteno dentro do nosso organismo para ser absorvida. Ele faz esse processo e ele está principalmente em vegetais alaranjados, né? Como cenoura, abóbora e batata doce. E os vegetais verdes escuros, como espinafre, couve e brócolis. Então, muitas vezes, quando você vê alguém com a mãozinha amarela, igual a minha, isso aqui é excesso de caroteno, tá? Ela é essencial para diversas funções do nosso corpo, tá? Principalmente para visão, imunidade e desenvolvimento celular. Então, quais são os benefícios da vitamina A para a visão? Formação de pigmentos, tá? Então, a coloração dos nossos olhos, ela é essencial para a produção de uma substância que chama rodopsina, que é o pigmento vital para a visão, principalmente noturna. Então, essas pessoas que têm dificuldade de enxergar à noite, principalmente, assim, eu escuto muito dos meus pacientes, né? Ah, eu não consigo dirigir à noite por conta que a minha visão é muito ruim. Então, tá aí com déficit de vitamina A, ou teve ou está, né? Onde teve, é porque já teve um prejuízo para a visão. A hidratação ocular, então, às vezes, os olhos que tenha aquela sensibilidade de toda hora estar pingando um colírio, isso pode ser uma deficiência de vitamina A, de carotenoides, e principalmente prevenção de doenças, né? Degeneração macular, catarata, principalmente em idosos. Sempre meus pacientes acima de 40 anos, que eu falo que é um marco inicial na vida da gente, você não usa óculos até os 40, a partir dos 40, o reloginho faz assim, e você começa a usar óculos. Pelo menos comigo foi assim. Sempre deve ter uma suplementação de vitamina A ou astaxantina, né, o beta-caroteno. Isso é muito importante. Para a saúde da pele, muitos aí dermatologistas usam a vitamina A, né, que é o Roacutan, que a gente deve ter uma cautela, porque existem vários efeitos colaterais, mulheres grávidas, mulheres em idade fértil, tem que ter um controle muito grande para usar a vitamina A, o Rocutan, porque são dosagens assim cavalares e elas causam deformidade no feto, né? Severa e irreversível. Mas ela tem aí em doses medicamentosas, homeopáticas, promove a renovação celular, mantendo a pele jovem e saudável, tá? Produção de colágeno aí para as mulheres aí 40 a mais, melhorando a elasticidade da pele, a firmeza e principalmente o controle da oleosidade, que aí a gente já tem que usar doses mais altas, né? Como é o caso já medicamentoso, diminuindo aí a produção de sebos e acnes. E o desenvolvimento embrionário. Então, como eu falei, em doses recomendadas, não medicamentosas, a vitamina A ela é crucial para o desenvolvimento de órgãos nos fetos, mas em excesso ela causa, sim, deformidades. Crescimento ósseo, importante, e principalmente para a parte do desenvolvimento dos dentinhos,
e diferenciação celular no tecido de desenvolvimento embrionário. Então, aquela replicação que tem de células, principalmente quando ali o ovócito junto, né, com o zigoto, eles se fundem e aí tem começa aquela multiplicação celular até a implantação ali daquele ovócito no colo uterino. É fundamental aí a suplementação de vitamina A. Tanto que aqui tem essa pesquisa, se vocês quiserem, Associação Médica Brasileira, foi um estudo aqui em 2010 falando da vitamina A, da suplementação da vitamina A e a prevenção de diabetes gestacional. Olha que espetáculo, né, gente? Agora, deficiências e excessos de vitamina A. Então, a deficiência, cegueira noturna, pele seca e maior desenvolvimento, o quê? A infecções. Então, aquela pele seca, craquelada, isso sim é deficiências de vitamina A. Semana passada entrou um adolescente no meu consultório e a hora que eu olhei a perninha dele, ela estava toda craqueladinha, parecendo assim, cheia de risquinho. E aí a gente já não precisa nem fazer exame bioquímico, a gente já sabe que ali está uma deficiência muito grande de vitamina A e que precisa ser reposta. E além da pele bem seca, a mãe falava assim para mim: eu hidrato ele, eu passo óleo de amêndoa, óleo de uva, e nada adianta, a pele absorve, mas continua craqueladinha. É só começar com a suplementação que isso melhora. E o excesso são náuseas, dores de cabeça, problemas hepáticos e fragilidade óssea. Vai, Dani, como assim? Você falou que a vitamina A é excelente para os ossos? Sim, mas o excesso dá o quê? Fraqueza nos ossos. Eu sempre falo que entre um remédio e um veneno, sempre está a dose, né? Os dois podem fazer o mesmo benefício ou malefício. Então, agora vamos falar de um outro componente que esse aqui eu amo, tá? Que é o picolinato de cromo. Ele é um suplemento mineral essencial e que desempenha um papel crucial na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Todos os meus pacientes eu peço cromo, todos, todos, porque se ele tiver com cromo baixo, com certeza, olha, é batata. Insulina vai estar alta e açúcar no sangue vai estar alto. Cromo na nossa vida, na vida do ser humano, é vida, é saúde. Eu falo que é um mineral essencial e vital para os seres humanos. Ele controla tanto o metabolismo da gordura como do carboidrato. E a suplementação ele traz diversos benefícios para a saúde e principalmente para determinadas populações. Mulheres 40 a mais, que estão aí na menopausa, né, ou no processo da perimenopausa, e pessoas que têm uma insulina ou açúcar muito alto no sangue. E vou ainda muito mais além. Pessoas que querem ter juventude, evitar glicação na pele, evitar envelhecimento precoce. Então, às vezes, a Dani usou alguns termos que eu... Gente, vocês me corrigem. Rafa, me ajuda aí. Se eu sou muito acadêmica. Quando a gente produz muito weight, né? Na área da estética, a gente está produzindo muito radicais livres. É como se fosse um monte de teias de aranha no nosso colágeno. E o picolinato de cromo ajuda a evitar essa teia de aranha no nosso colágeno e assim a gente fica mais bonita. E o que é o picolinato de cromo? Gente, o picolinato de cromo nada mais é do que um sal mineral composto por cromo e ácidos picolínicos e amplamente usado na suplementação nutricional e como antioxidantes. Eu uso muito picolinato de cromo em diversas ocasiões. Ajuda a controlar desejos por doce, contribuindo para a manutenção do apetite saudável e regulando os níveis de glicose no sangue. Então, quem aí é doido por um docinho, quem adora, assim, precisa de um docinho toda hora, uma formiguinha, picolinato de cromo, ajuda. Ah, eu quero diminuir o açúcar no meu sangue porque o meu médico falou que está muito alto. Você pode usar o picolinato de cromo.
Eu quero diminuir a minha compulsão alimentar, porque, Dani, eu não tenho aquela fome fisiológica. Aquela fome fisiológica é aquela fome que dói até o fundo do estômago. Mas eu tenho uma fome hedônica, uma fome emocional, é aquela fome que eu escolho, aí eu quero comer aquele bolo de chocolate daquela padaria ou aquele brownie, não sei o quê. Essa é a fome hedônica. Então, o picolinato, ele controla isso também. E para quem quer ter uma dieta aí mais equilibrada, melhorando a qualidade de carboidrato, proteínas, gorduras, ele também vai te ajudar aí nisso, ressaltando que ele ajuda na metabolização tanto do carboidrato como da gordura. Então, mas a gente também acha o picolinato de cromo nos vegetais. Gente, a mãe natureza, ela é perfeita. Então, nas frutas e vegetais, eu tenho no brócolis, na batata doce, no feijão verde, no espinafre, na maçã, na banana, na uva, nas nozes, amêndoas, sementes de girassol, de arroz integral. A gente tem nas boas fontes também de cromo, como frango, peru e carne bovina. Só que tudo isso depende também da quantidade que a gente se alimenta. Às vezes, eu não consigo ingerir a quantidade toda de picolinato de cromo numa dosagem de suplementação, onde eu preciso de benefícios para a minha saúde, como diminuir o açúcar que está em excesso, ou me ajudar a diminuir a composição corporal em torno da gordura, né? Diminuir a compulsão por doce. Eu não estou conseguindo tudo isso através da alimentação, então entra a suplementação. E vamos para a vitamina E, essencial, principalmente para a membrana celular das nossas células, tá? É uma vitamina lipossolúvel, então eu preciso de gordura para ela ser absorvida. Ela é uma, ela é uma vitamina antioxidante muito conhecida na, na área, né, dos bodybuildings, que eu falo aqueles caras que gostam de fazer muita musculação, tudo, porque é um suplemento que não é um custo alto, mas tem um benefício excelente para a nossa saúde. Então, é como eu falei, ela protege, ela tem a função de desenvolver, né, essa proteção da membrana celular contra danos causados pelos radicais livres. E você tendo uma célula onde tem uma membrana ali protegendo ela, você também inibe ela aí de estar sendo aí invadida por vírus, por bactérias, por parasitas, tá? E ela tá fazendo o quê? Toda a função metabólica normal dela. E sendo que a proteção celular também inibe aí ela de contra agentes agressores, como poluição, como a própria radiação, né? Tanto solar como a radiação é, de Wi-Fi, hoje está mais do que comprovado que essa energia, né, essa poluição eletromagnética, ela também causa danos para as nossas células. Então, a suplementação de vitamina E também vai estar te protegendo disso. E hoje, nesse mundo high-tech, como é que a gente faz sem energia eletromagnética? Então, é um potente antioxidante, né? Eu acabei de falar isso tudo para vocês. Ajuda na saúde da pele, regeneração do tecido, na regeneração celular, na cicatrização de feridas, melhora nosso sistema imunológico, né? Além de tudo, ajuda a prevenir a oxidação do colesterol LDL. Lembra que eu falei para vocês que o LDL é um colesterol, é uma proteína transportadora eh, de hormônios, e ela também faz a função, gente, o LDL, ela tem uma função para ajudar o nosso sistema imunológico. Então, ela não é uma molécula ruim para o nosso corpo. Ela fica ruim quando ela é oxidada e ajuda principalmente nas doenças neurodegenerativas. Então, nossa epidemia de mal de Alzheimer, mal de Parkinson, né, perda de memória, tudo isso a vitamina E ajuda, tá? Olha como ela é fundamental para a nossa saúde. Então, benefícios para a vitamina E,
é tudo isso que eu falei: proteção celular, saúde cardiovascular, fortalecimento imunológico. E a gente encontra ela nos óleos vegetais, azeite, óleo de girassol, óleo de germe de trigo, são excelentes fontes. Mas ressaltando o óleo de girassol, que eu quero falar uma coisa para vocês muito importante. Eu abomino, ela está aqui como fonte de vitamina E. O problema do óleo de girassol é esse óleo de girassol que a gente compra em supermercado. Não só o óleo de girassol, é o óleo de girassol, é o óleo de canola, é o óleo de milho. Eles são péssimos para a nossa saúde. São altamente oxidativos, eles vão aumentar o perfil inflamatório do nosso corpo e principalmente a produção de radicais livres. Então, eu quero ter qualidade de vida, evita óleo de girassol. Óleo de canola é uma planta híbrida que foi praticamente elaborada em laboratório. Para vocês terem ideia, o óleo de girassol, eu já sempre comento isso nas minhas aulas, foi uma planta que eles estavam usando, tentando fazer um produto que ajudasse na limpeza de baterias. E aí descobriram que o óleo de canola, além dele limpar as baterias, ela também aceitava um ponto de fusão alto, ou seja, ela aceitava grandes temperaturas. Então não foi uma planta feita por Deus, não foi uma planta feita pela natureza, mas foi uma planta feita pelo homem em laboratório. E hoje ela é usada nas nossas cozinhas como um óleo de boa qualidade. E olha, e eu lembro de eu chegar, tem tempo isso, hein? Não sei como é que tá hoje, porque eu nem compro mais óleo, óleos vegetais. Em casa só entra no azeite, que tá um absurdo de caro, e o óleo de coco, que é uma opção que vocês podem estar utilizando para cozinhar. Mas antigamente o óleo de canola vinha com certificado da Sociedade de Cardiologia Brasileira. Isso é um absurdo, né? Como a manteiga, a margarina Becel também. Bom, mas ressaltando, fica a diquinha aí para vocês, como o azeite, o germe de trigo são excelentes fontes de vitamina E. Além das sementes de girassol, abóbora, castanhas, amêndoas e os vegetais verdes escuros também. Bom, evidências científicas não faltam falando dos benefícios da vitamina E, de todos esses parâmetros que eu falei para você. E a vitamina E, algo que é muito importante, ela melhora a saúde do fígado também. Melhora o declínio mental, melhora as inflamações, consequentemente, se eu melhoro a inflamação, eu vou evitar a produção de radicais livres e eu vou evitar o quê? Doenças crônicas, que são aquelas doenças que a gente adquire, que não são transmitidas de pessoa para pessoa. Então, diabetes, hipertensão, né? As doenças cognitivas, doenças de Alzheimer e Parkinson, pressão alta, né? As doenças é, é, de pressão, doenças cardiovasculares, tudo isso, além de fortalecer músculos e ossos, é muito importante. Aqui também é um outro estudo que eu coloquei para vocês, tá? Como a vitamina E, ela evita as doenças neurodegenerativas. Então, é como eu falei para vocês, gente. O que está faltando para as pessoas hoje em dia, fica todo mundo com essa fobia de gordura e estão esquecendo da vitamina E, do colesterol, da vitamina D, da vitamina A, que eu preciso do quê? Dessas gorduras para o quê? Para a absorção dessas vitaminas. Então, se eu não tenho gordura no meu corpo, se eu estou tomando remédio para não ter absorção de gordura, eu não vou ter absorção dessas vitaminas. E elas vão começar a prejudicar o meu corpo como um todo. É sistêmico isso. Gente, a natureza é perfeita. A gente precisa pensar assim, que outro dia eu estava falando para o meu paciente. Se Deus, né, se o universo é algo tão poderoso, como é que Deus ia colocar algo dentro do nosso corpo, é uma molécula de colesterol, que faz mal para a nossa saúde? Não bate, gente. Não bate. É nós que estamos estragando essa gordura mesmo, que ela é benéfica para a nossa saúde. Bom, e aí lembra que eu falei para vocês que a vitamina A e a vitamina E precisa de fontes de gordura? E aí
O Ultrabody, teve a excelente ideia de colocar o óleo de cártamo para ajudando na absorção dessa gordura, dessas vitaminas. E o óleo de cártamo, ele é excelente não só para estar ajudando na absorção dessas vitaminas, mas para estar ajudando na hidratação. E ela é excelente também para mulheres que sofrem de TPM. Então, aquela, né, a síndrome pré-menstrual, onde a gente vê que os hormônios ficam aí um pouquinho descompensados, e aí a gente tem oscilação do humor, né? Então, algumas mulheres ficam mais sensíveis, mais chorosas, outras ficam mais irritadas, né? Ela ajuda também a diminuir as dores, tanto nas mamas como as cólicas menstruais, porque diminui o processo inflamatório. E também ajuda nos benefícios aí diversos para a saúde, também diminuindo processos inflamatórios, né? Ela é usada tanto para cozinhar, você pode usar também para cuidados com a pele e também na produção do colágeno, de cosméticos. Então, óleo de cártamo ele tem vários benefícios para a nossa saúde e também na suplementação. Para pele seca, tá? O óleo de cártamo, ele é essencial. E por que que ele é tão essencial? Porque olha a composição nutricional dele, gente. Ele tem ácidos graxos, né, que são essenciais, tanto o linoleico como, né, que é a fonte de ômega 3, como o ácido oleico, tá? A gente tem também o ômega 3, que é ação anti-inflamatória. Contém também vitaminas E, e olha aqui a bonitinha da vitamina K, mais magnésio, fósforo e potássio. Então, não é simplesmente um óleo, ele vem enriquecido com outras vitaminas e outros minerais, né? Possui propriedades antioxidantes devido à presença de compostos fenólicos, carotenoides e tocoferóis. Então, eu tenho a presença da vitamina A, eu tenho a presença da vitamina E, né? E eu tenho aí a vitamina K, o magnésio, o fósforo, o potássio, fazendo toda essa sinergia, além do ômega 3, o ômega 6, dentro desse óleo. Como eu falei para você, ajuda na saúde do coração, controle do diabetes, saúde da pele. Então, é uma gordura saudável. O que é essa gordura saudável que a gente tanto fala, né? Eu falo muito, gente, vamos ingerir gordura saudável, gordura benéfica para o nosso corpo. O óleo de cártamo é uma opção, o ômega 3 é uma opção, como a gente falou na aula passada, né? O óleo de girassol, o óleo de abacate, o óleo de gergelim, o óleo de coco. Muita gente fala mal do óleo de coco, mas é um excelente óleo, riquíssimo em gordura saturada. Dani, mas gordura saturada não faz mal para a saúde? Depende da gordura saturada. Se você pegar essa gordura do óleo vegetal que você tem aí na sua casa, colocar numa panela, esquentar ela acima de 120 graus Celsius, ela é uma gordura saturada e ainda vai liberar aí a croelina, que é uma substância hiper mega cancerígena que você está liberando todo dia aí na hora que você faz seu almoço e seu jantar. O óleo de coco, ele aceita grande fusão, então ele aceita mais de 120 graus Celsius, tá? Quando você vai cozinhar, ele não libera a croelina e ele é uma fonte de gordura saturada boa. Recomendando para vocês que o leite materno, ele deve ter em torno, gente, se eu não me engano aqui, em torno de 50 a 60 de gordura saturada. Se vocês pegarem fórmulas infantis, são riquíssimas em TCM, fonte de gordura saturada. Se vocês pegarem uma dieta enteral, parenteral, que é essas que a gente dá para paciente que tem dificuldade de ter um suporte energético, calórico, nutricional dentro de um hospital, devido aí à comorbidade que ele está aí, devido à convalescência que ele está ali dentro do leito. E a gente sabe que um paciente que não ingere ah, alimentos, tanto nutricional como calórico, ele aumenta o tempo dele de internação e com isso vai complicando as a probabilidade dele ir a óbito dentro de um ambiente hospitalar altamente riquíssimo em um quê? Um ambiente contaminado, né? Em vírus e bactérias e tudo. O paciente já está fragilizado.
E aí, quando a gente entra com uma dieta integral, ou até mesmo parenteral para esse paciente, ele é riquíssimo em quê? TCM, gordura. Porque muitas vezes, e por que que ele é riquíssimo em gordura, Dani? Porque muitas vezes um paciente que está internado, do próprio, da própria patologia dele, ou do processo que ele está passando, o organismo, numa tentativa, muitas vezes, de tentar melhorar, esse quadro desse paciente, ele sobe o açúcar no sangue. Só que eu não posso subir esse açúcar no sangue com mais alimento, porque vai subir. Então, eu dou esse aporte para ele através das gorduras, das proteínas, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente usa aí o ômega 3, o ômega 6 e principalmente o TCM. E o TCM também, gente, ele é fonte de energia para o nosso cérebro. Então, fontes de gordura saudável. E olha aqui, comemos aqui. Eu estava falando do óleo de coco, e olha aqui os benefícios do óleo de coco. Olha, eu comi o L e não vi. O óleo de coco, ele é conhecido por suas propriedades nutricionais, né? Eu já expliquei um pouquinho para vocês disso. É uma gordura saturada, tá? De cadeia média, né? Então, triglicerídeos, TCM, triglicerídeos de cadeia média. E tem propriedades únicas em comparação com outros tipos de gordura. E o TCM, o óleo de coco, é o único que possui essas propriedades. Hoje você pode consumir o TCM através do óleo de coco e você pode consumir o TCM puro. Hoje você compra. Porém, ele tem um custo um pouquinho mais alto, aí chega a custar um vidrinho pequenininho, 200, cento e poucos reais. Mas, às vezes, dependendo da condição de saúde, é inevitável a gente estar usando o TCM. Eu gosto muito de usar o TCM em pacientes com doenças cognitivas, tá? Então, você está fazendo aí sua comidinha com óleo de coco, está usando um suplemento onde tem o óleo de coco, é fundamental para a sua saúde. Agora vocês estão vendo como, quando a empresa ela se preocupa em fazer um suplemento, ela se preocupa com toda a sinergia de todos os suplementos que vão entrar. Bom, então, se eu vou colocar a vitamina A, se eu vou colocar a vitamina E, eu preciso de uma fonte de gordura, um veículo gorduroso que vai ajudar no transporte dessas vitaminas dentro do corpo e que seja também benéfico. Eu poderia estar usando qualquer outro tipo de óleo. Eu poderia estar usando aí um óleo vegetal de girassol. Não, mas aí a empresa teve a preocupação de fazer toda essa sinergia, de estar usando um óleo de coco, que traz os benefícios para a saúde, de estar usando um óleo de cártamo, que faz esses benefícios para a saúde, além de ser um veículo de transporte e ajudar na absorção. Então, a gente vê que aí o TCM, ele tem o ácido láurico, tá? Que é encontrado 50% no óleo de coco. Ele possui propriedades antimicrobianas, antivirais e antifúngicas e ajuda o sistema imunológico. Então, eu sempre falo, se eu estou preocupada em proteger a membrana celular, eu tenho que estar preocupada também em proteger essa membrana celular de vírus, de bactérias e de fungos. Hoje, gente, eu faço um exame no meu consultório que chama Sputnik. É um aparelho russo que eu trouxe. Hoje no Brasil só tem 100 aparelhos desse. E o que eu mais pego são pessoas com fungos. E os fungos, eles não estão só na sua micose, desculpa, eles não estão só na sua unha, ou na sua pele, ou no seu couro cabeludo. Se ele está já indo para as extremidades, se ele já está saindo do seu corpo, é porque ele já está dentro do seu corpo. E principalmente dentro do intestino. Eu tenho caso de mulheres que elas têm candidíase há anos e não conseguem se curar. Mas quando você vai ver aí a alimentação, que é um fator muito importante, a suplementação, um fator muito importante para estar inibindo essas questões fúngicas dentro do próprio organismo, ela não está tendo. Então, hoje a gente tem fungo principalmente dentro do intestino, né? A gente, se você quer ter saúde, a saúde ela começa no estômago
e ela repercute no nosso intestino, que é o nosso órgão mais vascularizado, e é ele que vai mandar tudo para o seu corpo, né? Então, isso é muito importante. E é uma questão, por exemplo, aqui no Brasil tem fungo, ainda mais a gente que mora no litoral, a gente, se não cuidar, tem fungo em tudo quanto é lugar, né? Se você deixar aí uma vasilha molhada dentro do armário da cozinha, a hora que você vai pegar no outro dia, você já sente aí que tem um cheirinho diferente de um fungo. A proliferação de fungo é muito rápida. E aí, o que que acontece? Hoje, a maior questão de saúde no Brasil e no mundo é o fungo. Então, muitas vezes a gente tem um paciente lá no hospital e que ele está resistente a antibióticos. Não está resistente a antibiótico. Ele está resistente ao fungo. O problema do fungo, imagina minha célula está aqui. Vou pegar meu mouse. Imagina minha célula está aqui, é esse mouse. O fungo ele vem em volta da membrana da célula e forma uma camada inibindo o antibiótico de entrar e combater aquela bactéria que está lá dentro daquela célula. Então, o problema não é o antibiótico que está resistente, o problema é o fungo que forma uma membrana em volta da minha célula. Então, tá combatendo questões fúngicas hoje é muito importante. E o óleo, ele é um importante fator de tratamento aí, o óleo de coco, para questões fúngicas, tá? É muito importante. E você pode estar usando o óleo de coco também, na pele, nas partes genitais. Eu gosto muito do óleo de coco fracionado, tá? E ele não as receitinhas caseiras aí com óleo de coco para estar ajudando. E quando você ingere o óleo de coco junto com essa sinergia desses suplementos, você tem aqui um suplemento muito mais o quê? Fortificado, muito mais, onde as questões vão ser muito mais ampliadas e tratadas. Fonte de energia de baixa caloria, você vê o suplemento, quando eu mandei para vocês as questões de calorias, praticamente quase nada, né? Mas ela tem uma questão energética muito boa, principalmente para a questão cognitiva. Ela é fonte de energia de para o desenvolvimento cerebral. Tanto que eu falei para vocês que as fórmulas infantis, elas são fontes de TCM. Por quê? Porque a criança ela está em desenvolvimento. Ela tem ali aquelas neuroplasticidades cerebrais que até aí o primeiro ano de vida é muito forte na criança. Então eu preciso ter suplementos que me auxiliam nisso. O leite materno é muito rico em TCM, tá? E ela é fonte de energia também para atletas. E outra coisa importante do TCM, eu uso também o TCM como pré-treino. Você pode estar usando também o TCM para ele ajudar. A gente está falando do Ultrabody, que ele vai te ajudar aí a, vamos dizer, na parte de estética. E eu estou ali fazendo atividade física e quero diminuir minha composição corporal de gordura. O TCM, quando a gente associa ele a uma dieta mais cetogênica, anti-inflamatória, aquela célula que está muito sensível a captar tecido adiposo, para isso virar substrato energético, aquela célula ela começa a ficar mais receptiva para estar absorvendo a gordura como fonte energética. Você já percebeu, assim, se vocês conhecem alguém, ou até mesmo com vocês, quem não é seto-adaptado, quando eu falo seto-adaptada, é aquela pessoa que ela não tem a seto-adaptação de estar buscando células gordurosas para servir de gordura, mas a pessoa, ela tem gordura em excesso. Ela ali, ó, tem uma pancinha ali, tem um culotezinho que podia estar servindo de gordura, gente, não tá. E aí ela vai para academia em jejum e entra em hipoglicemia, pá, desmaia. Mas, poxa, minha amiga malha em jejum e não acontece nada, diz que fica super bem. Por quê? Porque a amiga, ela consegue utilizar a gordura como fonte de substrato energético. E eu não consigo. Então, para começar a fazer essa mudança de cetoadaptação, o TCM é uma boa fonte. E por isso que ele está no suplemento.
Propriedades antioxidantes, a gente já falou, né, que o coco ele possui isso, os compostos fenólicos antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres, o processo de envelhecimento, e sem ácidos graxos. Trans, que eu falei para vocês, é uma gordura saturada? Sim, é uma gordura saturada, mas é trans? Não, ela não é trans. E isso muda tudo quando a gente vai estudar bioquímica. Tem a gordura cis e tem a gordura trans. Agora vamos lá, que isso é muito importante. Dani, para quem eu posso receitar? Públicos-alvos. Para quem é esse público-alvo? Você sempre deve perguntar: você tem alergia? Isso é, gente, isso é fundamental. Sempre perguntar para a pessoa: você tem alguma questão alérgica? Você é sensível ou tem sensibilidade a algum componente? Então, se você associar a pessoa chegar e virar e falar assim: ah, eu tenho alergia, por exemplo, à cenoura. Você fala: opa, cenoura é fonte de vitamina A, não é? Então, essa pessoa ela pode ter alguma sensibilidade ao suplemento? Pode. Então, como ela é um veículo oleoso, o que que você pode fazer? Você pode abrir esse suplemento, pegar uma gotinha ou pôr na pele dela, ver se ela vai ter alguma reação alérgica, ou até mesmo colocar uma pontinha na mucosa dos lábios para ver se vai ter alguma reação. Se não tiver, tudo bem. Não é recomendado, gente, mulheres que estão grávidas. Olha, essa é uma população muito complicada. Então, se ela falar assim, eu posso tomar? Olha, vamos perguntar para o seu geriatra, vamos perguntar para o seu obstetra, vamos perguntar para o seu médico, para quem cuida de você, né? A gente acha que geriatra, às vezes, médico só de idoso. Não é, não, gente. Eu vou no geriatra desde que eu tinha 30 e poucos anos, porque eles são uns médicos que ajudam a inibir a terapia anti-age, envelhecimento, tá? Não é você que tem que ficar velhinho para ir lá no geriatra, não. Então, vamos perguntar quem que é o seu médico? Quem é o médico da família? Né? Quem que é seu médico de confiança? Por quê? Porque se algo der errado nessa gestação, ou até mesmo na tentante, a mulher que está tentando engravidar, ela pode te culpar. Então, sempre assim, ó, você está tentando engravidar, como é que tá os planos para crescimento familiar, né? Não, tomo anticoncepcional, tô querendo só cuidar do meu corpo, ok. Ah, não, eu tô grávida, pula fora e crianças, e alguém que tem alguma comorbidade. Então, a pessoa que ela às vezes tem uma patologia, é sempre bom, se vocês recomendarem, falar, ó, vamos falar com seu médico, então, ver se você pode, né? Ou até mesmo uma nutricionista pode estar orientando aí vocês, tá? Mas, se não tiverem conhecimento, se vocês não forem da área da saúde, até para quem for da área da saúde, gente, não indica para gestante nem para tentante, tá? E crianças, aí também não. Mas adultos, tá? Praticantes de atividade física, as pessoas que querem ter aí melhorar a composição corporal e pessoas em dieta, tá? Pessoas que têm diabetes também podem, mas é sempre bom perguntar. Uma outra coisa importante que eu sempre gosto de associar. A pessoa está tomando, você toma algum medicamento? Ah, eu tomo meu medicamento para pressão, logo que eu acordo. Ou eu tomo meu remédio para tireoide e tal. Sempre longe da medicação. Por quê? Isso é um protocolo meu, tá? Querendo ou não, suplementos e alimentos interferem, sim, na absorção dos nutrientes. Então, dependendo do suplemento, é melhor eu colocar ele longe de quê? Depois das refeições. Ou longe da medicação, mas principalmente, dependendo do suplemento, longe da medicação, sempre. Isso é protocolo base, tá? Toma algum medicamento? Toma. Ó, então você vai tomar esse suplemento longe do seu medicamento. E dependendo do suplemento, você deve ou não tomar com alimentação, ok? Então, contra indicações, gestantes e tentantes, lactantes, mulheres que também estão amamentando, isso é importante porque tudo eu passo para o meu leite. Então, eu vou passar um picolinato de cromo, se ele vai interferir no meu açúcar, ele vai interferir no açúcar do meu bebezinho também, tá?
Alergias, né? Então, se a pessoa ela tem alergia a um óleo de coco ou qualquer outra coisa, a gente tem que ficar de olho aí, um suplemento, ele já não é indicado. E qual é a função, né, desse suplemento? Eu vejo um resultado a curto prazo, porque o picolinato de cromo, ele age sim na redução do apetite, ele age no controle do do açúcar, ele age na compulsão, ele age na redução de doces, tá? Então, se eu tenho todos esses benefícios, eu vou ter, então, uma redução o quê? Daquela fome hedônica, né? Aquela fome, que eu tenho vontade até de comer o reboco da parede. Longo prazo, eu tenho que a manutenção do peso e do bem-estar, porque ele vai dar energia, e é um suplemento que não faz mal para a saúde. E a médio prazo, melhora da composição corporal, porque eu vou ter todos esses benefícios. Mas sempre, gente, associando. Eu sempre falo, não existe um medicamento milagroso, não existe um suplemento milagroso, não existe um alimento milagroso, mas existe o conjunto de tudo. Sempre vocês têm que priorizar a mudança e o estilo de vida, sempre. Isso é fundamental. E falar aqui não é uma dieta, não é um suplemento, mas é um estilo de vida. Quando a gente vai tomar, às vezes, um suplemento, você toma esse suplemento por 3 meses. Ele tem horário para começar, data para começar e data para terminar. Ah, faça essa dieta. Você tem data para começar, você tem data para terminar. Mas quando você adota um estilo de vida, isso é forever, entende? É para sempre. É um estilo de vida. Então, é mudar os hábitos alimentares, é mudar aí a qualidade do seu sono, se você dorme muito tarde, é ter mais contato com a natureza, é ter pessoas em volta de você que vai melhorar aí, ter um ambiente agradável dentro de casa, com os amigos, no trabalho. É tudo isso, é melhorar a hidratação. Falar em hidratação, vamos beber um pouquinho de água, né? Minha boca já tá seca. É melhorar a hidratação, é tudo. Porque é a mesma coisa, igual ontem. Ontem eu atendi o meu paciente de 67 anos. E aí, seu fulano de tal, tudo bem, tudo bem? Então tá, como é que nós estamos? Trouxe os exames que eu te pedi? Nossa, mas eu já conversei com o senhor tantas vezes, tal, não sei o quê. Ah, mas o remédio não está funcionando. Como assim o remédio não está funcionando? E olha que é um usuário de insulina. Só que ele usava já uma insulina a a curto prazo. E aí, não, a longo prazo, né? Então, todo dia de manhã a gente fazia, todo dia de manhã e à noite a gente já fazia o uso da insulina a longo prazo. Agora, ontem, como não muda estilo de vida, não muda alimentação, tá resistente, é, não faz atividade física, é sedentário, é, dorme muito mal, eu tive que começar a usar a insulina a curto prazo. Então, o que que acontece? A gente começa a aumentar a dose do medicamento quando a pessoa não muda os hábitos e o estilo de vida, em vez de estar fazendo desmame desse medicamento, né? E aí já se queixa que a visão não tá boa, já tem um pé diabético que não cicatriza. Ontem falei, dos perigos de amputação, já tem as vistas, né, que eu falei que não tá boa, e a todas, né, a parte vascular, doenças cardiovasculares, hipertensão, tudo isso que vem associado. Então, o suplemento é ótimo, é ótimo. Ele vai me ajudar? Ele vai te ajudar, mas eu preciso mudar também o meu estilo de vida. E isso tem que entrar como linha de conduta para vocês. Por quê? Porque nós que trabalhamos, às vezes, eu não sou da área da saúde, mas às vezes eu ajudo a vender um suplemento, ou até, olha, eu escutei a Nutri falando do suplemento tal, tudo, tal, mas olha, é muito importante você mudar seu estilo de vida. Para quê? Para você envelhecer com qualidade. Quando você estiver lá nos seus 60 e tantos anos, você não pegar a sua aposentadoria e gastar tudo na farmácia, mas você gastar com medicamentos, mas você gastar com suplementos. A diferença de um suplemento para um medicamento é a seguinte: o medicamento ele é químico, ele não está ali para te curar, ele está ali para remediar, tanto é que chama remédio, e ele não quer saber a causa do seu problema.
Ele tá ali para remediar. Ó, você vai no médico, ele passa ali um remédio para diabetes, ó. E dieta? Não, toma isso aqui. Qualquer coisa, se não der certo, dobra a dose. Ele vai te adoecer mais. Agora, o suplemento, e ele é um produto químico feito em laboratório. O suplemento, ele é considerado, ele é tirado de um alimento, ele é tirado de uma fonte da natureza, feito um suplemento, tanto que ele é considerado ali, o suplemento, muitas vezes, ele é tirado do princípio ativo. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da cenoura. Cenoura tem vitamina A. Então, eu vou lá na cenoura e tiro o princípio da vitamina A, tá? E aí eu formo o suplemento. Vocês não viram que esse suplemento tem o óleo de coco? Que o óleo de coco tem o TCM? Então, eu tirei da onde? Da polpa do coco. É diferente. O nosso DNA, a nossa célula consegue ler isso. Por quê? Porque vem da natureza, tá na genética. Quando eu coloco algo químico, o nosso DNA lê? Não. É igual, eu tenho colesterol alto, eu tomo remédio para o colesterol alto. Eu vou ter doenças cognitivas, eu vou ter falta de energia, eu vou ter dores nas pernas. E o remédio para colesterol não está salvando as pessoas dos ataques cardíacos. Pelo contrário, se vocês entrarem no Google acadêmico e pesquisarem, a civastatina, ela mata mais do que ela salva. Então, gente, nós temos duas empresas que ganham muito dinheiro. A farmácia, que aqui em Ipanema, onde eu moro na Barão da Torre, embaixo tem a Visconde de Birajá. Na rua de baixo tem 3 ou 4 farmácias em um quarteirão. E quantos supermercados ou hortifruti, granjeiros, hortifrutis tem? Tem um supermercado, não tem nenhum hortifruti. Então, para vocês verem, remédio para remediar e os alimentos industrializados, eles vêm para te adoecer. São duas empresas que ganham muito dinheiro. E, como eu falei, né, combinação com exercícios que melhoram a parte cardiovasculares, os treinos de resistência para melhorar aí o que? A parte de massa muscular. Então, a gente sabe que quanto mais massa muscular eu tenho, mais longevidade eu tenho, e a gente não pode esquecer da flexibilidade, viu, gente? É muito importante. Tem muita gente que não alonga aí, vai, ó, só encurtando. Mulheres que usam salto. E quando tomar o Ultra Body? É o que eu falei. Muitos suplementos eles devem ser tomados antes ou junto com as refeições, mas principalmente longe das medicações, tá? Então, eu gosto muito de colocar um suplemento como o picolinato de cromo. E como eu tenho a vitamina A e E, e eu preciso de fonte de gorduras, eu posso usar ele aí como junto com almoço e jantar. Sendo que o picolinato de cromo, ele não vai ajudar aí na no metabolismo do açúcar e da gordura. Então, eu posso estar usando ele aí até 30, 20 minutinhos antes. Ah, esqueci. Gente, esqueceu? Toma logo depois do jantar. Ele vai estar, da refeição, do almoço e jantar, ele vai estar te ajudando. Ah, esqueci. Pode tomar antes também. Então, você pode tomar 20 minutinhos antes, pode tomar antes e pode tomar depois. Ele vai te ajudar em todos esses parâmetros. Se você tomar antes, a gordura da cápsula, ela vai te ajudar aí a diminuir o apetite, tá? Mas se você esquecer, como acontece muitas vezes, você pode tomar junto, que vai, o picolinato de cromo vai estar te ajudando ali na diminuição do carboidrato e da gordura, tá? Ela pode usar também antes do treino, como fonte, como um pré-treino, para te ajudar aí. Lembra que eu falei para vocês que muitos dos meus pacientes, às vezes eu coloco o TCM como pré-treino? A gente tem que entender que o Ultrabody, ele tem o TCM e ele vai servir como um pré-treino. Ele tem o óleo de cártamo. E essas gorduras são altamente energéticas, tá? E onde eu adquiro? Eu adquiro ele na Forever, né? No próprio site da Forever ou com um distribuidor que vocês conhecem. E
Para finalizar, eu deixo a reflexão de Aristóteles, tá? Que sabiamente disse, lá em 3.384 antes de Cristo, tá? Que a felicidade é o nosso maior bem e ela está ligada ao cultivo da virtude e da boa saúde.